E aí, nesse ambiente, essas empresas mais cíclicas, né, que acabam sendo mais sensíveis a todo esse ambiente, a queda de juros, esse movimento de juro longo também um pouco mais para baixo tem feito várias empresas e setores despontarem, né? E a gente até brinca, às vezes, algumas empresas também num short squeeze absurdo, né? Qual que é a percepção, Marcelo? A gente pode ver 2, 3 dígitos de retorno aí para os investidores nessas empresas que vão ser beneficiadas justamente por essa troca dos cavalos que você comentou. Esse ciclo pode ser um pouco mais extenso até? Tudo é possível, né? Marcelo, acredito que sim. Eu creio que sim, tá? O mercado gosta de exagerar. Eu costumo brincar aqui na Davos que o nosso mercado ele é pautado pela corrente do otimismo e a corrente do pânico, né? A corrente do otimismo, agora nós vamos para 200 mil pontos, né? A corrente do pânico, não, agora vai despencar, vai para 100 mil pontos. Acho que nem estão lá, nem tão cá. Agora, sem dúvida nenhuma, que esses ativos ligados à economia doméstica, esses ativos que estão extremamente descontados, sim, pode subir 3 dígitos, sem dúvida nenhuma. Eu não tenho dúvida nisso. Principalmente pela alta volatilidade, né? Eu acho que até, aproveitando, o nome do jogo vai ser volatilidade, mas uma volatilidade mais positiva. Acho que para cima, sim, tá? E aí, quais os setores, Marcelo, para a gente também deixar um pouco mais aberto aqui, até para análise, o que vocês estão vendo aí, né? Quais os setores poderiam ser beneficiados nesse ambiente de alta volatilidade, da oportunidade que tende a se desenhar? Porque, assim, se a gente olhar para trás, né, pelo menos nesse ano, várias empresas e de alguns setores já subiram bastante, como eu havia comentado. Mas se for ver numa janela um pouco maior, caíram bastante também, né? Existe essa possibilidade, e aí, e aí que eu queria entender um pouco da sua percepção, né? Quem que poderia surfar essa onda para tentar, né, ou voltar ao que era antes, ou angariar uma oportunidade, um retorno mais interessante? Essa pauta da oportunidade, a gente tem que deixar bem claro, né? Eu acho que sim, oportunidades, janelas de oportunidades na Bolsa a gente vê a todo momento, né? Agora, então, com esse viés mais positivo, né? Com esse otimismo todo, mas acho que o investidor tem que tomar um pouco de cuidado, né? Queira ou não, a gente tem ainda uma taxa de juros de 15%, vai cair, o mercado antecipa, sem dúvida nenhuma. Agora, eu costumo falar, a gente costuma sempre conversar aqui na Davos com relação ao perfil do cliente, né? Então, você tem aquele perfil de cliente mais agressivo, o mais moderado, o conservador, obviamente, mas o investidor ele pode sim, não é absurdo o que eu vou falar, tá? Ele pode ser um pouco mais conservador, mesmo aplicando na Bolsa. O que eu quero dizer com isso? Poxa, aquele investidor que entende que tem um apetite, ele quer tomar risco diante de uma queda na taxa de juros, mas ele tem certo receio, ele tem certo medo de se posicionar, ele tem que se posicionar em ativos blue chips, ativos de qualidade, como a gente costuma dizer. Bancos, por exemplo, acho que apesar de alguns bancos, principalmente Itaú, aí vamos colocar nomes, o Itaú já subiu bastante, já ter tido um bom desempenho e vai continuar tendo bom desempenho, né? Mesmo porque a gente vê aí os resultados do Itaú cada vez mais fortes, cada vez mais significativos, né? Então, acho que o setor, de uma maneira geral, continua assim atrativo, né? Com múltiplos até que interessantes, tá? E para aquele investidor que, poxa, olha, eu quero me posicionar, mas eu quero ter certeza que eu estou entrando em papéis bons, em papéis de qualidade, acho que a gente tem aí o setor de bancos, como eu disse, Itaú, o próprio Bradesco, Santander, Banco do Brasil, acho que passou por um momento mais difícil, mais complicado por conta de resultados, por conta principalmente do agro. Mas o mercado, me parece que já precificou tudo de ruim, né? Acho que a gente tem que ver, o resultado do segundo TRI já foram todos reportados, né? Agora, a partir de, se tratando de Banco do Brasil, a partir do próximo TRI. Commodities, acho que apesar de tudo, Petrobras e Vale seguem como sendo um porto seguro, né, diante da volatilidade para aquele investidor que realmente preza por isso, e empresas domésticas, como varejo, construção civil, que ainda precisam de cortes mais consistentes na Selic, mas essa melhora fiscal pode ganhar atração, tá?
o mercado, como eu disse, já antecipa o corte nos juros e esses ativos tendem a se beneficiar mais. Então, o setor de varejo e construção civil, eu acho que deve se olhar com calma, obviamente, e o resto, obviamente, Bradesco, Itaú, setor de banco, setor de commodities, acho que pode ser, sim, interessante, ainda um bom cavalo para os investidores que pretendem tomar um pouco mais de risco daqui por diante, tá?